E aí, bom vocês? Seguinte, nessa quarta-feira agora, o Copom levou a taxa Selic para 11,75. Além disso, o juros americano também subiu. E aí, o assunto importante do vídeo de hoje é o que a gente deve estar atento para acabar não perdendo e aonde a gente pode estar ganhando dinheiro com todo esse cenário que está acontecendo. E antes de mais nada, para você que não sabe o que é a taxa Selic, nada mais é do que a taxa básica de juros aqui do Brasil. Ela serve para basear todas as operações de crédito que vão acontecer aqui no país. Então ela vai dizer quanto de juros vai existir num financiamento ou num empréstimo de um banco para uma casa, para uma pessoa física, para outro banco. E também é um instrumento governamental para controlar a inflação. Se a inflação sobe demais, eles têm que subir também a taxa Selic para manter essa inflação controlada. Por outro lado, também acontece dessa inflação, se estiver muito baixa, a taxa Selic acompanhar ela. E só por esses pontos, a gente já consegue ver que é uma faca de dois gumes. A taxa Selic, se ela sobe demais, ela controla a inflação por um lado, porém, ela vai fazer os juros do país serem muito maiores. Então, financiamentos, empréstimos ficam muito mais caros. Mas também, se essa taxa Selic acaba caindo e os juros são menores, por outro lado, a inflação acaba subindo demais. E não é novidade nenhuma que aqui no Brasil a inflação tem batido bastante, principalmente no preço da carne, alimentos, combustíveis principalmente. Inclusive, comenta aqui se você está sentindo esse efeito da inflação no seu bolso. Eu, por exemplo, estou sentindo bastante no diesel. Aqui na minha cidade ele está próximo dos R$ 7. Aliás, eu comento isso bastante lá no meu Instagram. Falo também sobre investimentos. Então, o conselho que eu posso dar para você é que se você não me segue lá no Instagram, corre lá porque você está perdendo tempo de não me seguir ainda. E aí, para controlar toda essa inflação que está acontecendo a nível mundial, não é só aqui no Brasil. Inclusive, o Brasil é um dos países que está menos sofrendo com isso, com a inflação ainda menor, por incrível que pareça. O que aconteceu é que nessa quarta-feira, a taxa Selic aqui do Brasil, que controla todas essas taxas de juros aqui do país, acabou subindo mais 1%, chegando a 11,75%. Além disso, nesse mesmo dia, a taxa de juros americano também subiu. E é lógico que esse movimento, que não acontecia desde 2018 lá nos Estados Unidos, tem um impacto muito grande aqui no nosso país. E são vários, mas eu vou abordar hoje 3 deles. A primeira delas é o impacto na renda variável, a segunda é na renda fixa e a terceira é quais empresas que saem ganhadoras com todo esse cenário. E aí, antes de falar sobre a renda variável, eu sei que tem bastante gente que está feliz com isso, vendo o governo pagando 11,75% ao ano, 2 dígitos ali para você emprestar dinheiro para ele, com risco quase zero. Isso realmente pode parecer bom, mas na verdade é extremamente prejudicial para a economia aqui do país, porque o primeiro efeito que é sentido nessa alta de juros é o aumento do custo da aquisição de crédito. Então, para as empresas, fica mais caro para elas emprestarem dinheiro, então elas não conseguem abrir novos negócios. Isso diminui a oferta de empregos para a população. Depois disso, os financiamentos ficam mais caros, os de carro, de casa, por exemplo, o que dificulta o acesso dessa mesma população a esses bens. Adquirir a casa própria fica muito mais caro, pegar dinheiro emprestado com o banco fica um absurdo. Além disso, se você é um empreendedor e gostaria de abrir, por exemplo, uma padaria ali no seu bairro, possivelmente você não vai mais fazer isso, porque além de ficar mais caro para você abrir esse negócio, você vai ter que pagar imposto, ter despesas com funcionários, trabalhar bastante para talvez no final de tudo você ter ali uma rentabilidade de 5%, enquanto o governo está te pagando ali quase 12% ao ano para você deixar esse dinheiro ali parado, emprestado para ele, correndo pouquíssimos riscos. E isso tem um grande impacto na renda variável, porque o lucro delas cai bastante, elas têm menos dinheiro para reinvestir no seu próprio negócio, e isso tem um impacto direto no preço das ações dessas empresas, que vai caindo conforme essa taxa de juros vai aumentando. Mas se por um lado a renda variável está sofrendo bastante nesse momento, por outro, a renda fixa está pagando bons prêmios para quem investe nela. Pode ser, e eu repito que pode ser, agora um bom momento para a gente estar entrando também na renda fixa, porque como a economia são de ciclos, possivelmente agora a gente está perto de um topo dessa Selic. Começa agora a ficar, na minha visão, interessante a renda fixa de pré-fixados que travam essa remuneração para você. Então, se a gente faz um investimento, por exemplo, em um pré-fixado de 12%, com vencimento daqui 10 anos, e a Selic a partir daí começa a cair, o nosso investimento vai estar travado em 12% e durante todos aqueles 10 anos a gente vai continuar recebendo esses 12%, enquanto as outras pessoas vão estar recebendo 6%,
5, 3, 2%, enfim. Agora, o risco é dessa inflação que a gente está falando não diminuir mesmo com essa alta da Selic. Isso deve fazer com que o mundo todo tenha que aumentar suas taxas de juros. E aí o que acontece é que a gente travou um investimento ali de 12% ao ano, enquanto talvez a Selic vá para 13, 14%. A gente acaba perdendo isso porque a gente durante os 10 anos vai acabar recebendo só esses 12%. E é pensando nesse risco que eu faço pequenos aportes, não entro com todo o meu capital. E por fim, falando de quem sempre se beneficia dessas altas da Selic, temos os bancos e as seguradoras. Porque veja, no caso das seguradoras, por exemplo, elas pegam dinheiro mensalmente com seus clientes ou de forma anual e ao longo desse ano elas vão cobrir alguns acidentes. Porém, enquanto isso, o dinheiro fica guardado e a maior parte fica em renda fixa. Então eles emprestam esse dinheiro ali para o governo na renda fixa e aí recebem essa rentabilidade ali de 10, 12, 14% ao ano desse dinheiro. Mas e os bancos? Lembra que o custo de um financiamento fica maior, fica mais caro, o custo de um empréstimo também. Quem faz essas operações de crédito são os grandes bancos aqui no país. Então, com o aumento da Selic, eles conseguem aumentar também os seus lucros, aumentar também as suas taxas e eles saem ganhando bastante com essa alta da Selic. Então, resumindo tudo que a gente viu aqui, o que eu estou fazendo com os meus investimentos? Primeiro, eu estou mantendo as minhas posições em bancos. Se eu não tinha eles na minha carteira, eu posso estar aumentando um pouquinho deles neste momento. No meu caso, eu já tinha Banco do Brasil e Itaú, então eu estou mantendo eles agora. No caso da renda fixa, ela começa a ficar interessante para mim. Eu estou de olho nela, mas também estou de olho na inflação. O que vai acontecer daqui para frente? Será que o conflito vai terminar? E o mais importante de tudo, curte esse vídeo porque é muito importante para mim. Me segue lá no Instagram que eu garanto que você não vai se arrepender. É isso. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Clica no card para ver mais vídeos nossos. Um abraço e até mais.